vocês o passo a passo da costura desse macacão, que faz parte do especial Festas que eu estou fazendo junto com mais 4 youtubers. Vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo o passo a passo da modelagem desse macacão e também o canal das meninas para vocês irem conferir e acompanhar, que durante essa semana cada uma vai liberar um vídeo relacionado à moda festa. A modelagem desse macacão vocês também já encontram disponível na minha loja de moda. Vou deixar o link aqui embaixo para vocês. O tecido que eu estou utilizando para fazer essa peça é como se fosse um chiffon bordado em paetê. É lá da Casa Boa Vista Tecidos, vou deixar a loja aqui embaixo. E tem desconto de 15% para vocês. É só usar o cupom Ingrid15 e vai estar na descrição aqui do vídeo tudo bem certinho. Como esse macacão ele tem uma manga que é bem volumosa, o indicado para metragem num tamanho P é de em média 3,5 metros para o tecido principal. E para o forro pode ser uns 3 metros de tecido. Estou usando também um forro para essa peça que é de viscose. Então é isso, espero muito que gostem do vídeo, se inscrevam aqui no canal, cliquem em gostei, acione o sininho para receber todos os vídeos em primeira mão. Não esqueça de se inscrever no canal das meninas e acionar o sininho para receber todas as notificações de vídeo. Durante essa semana vai rolar o especial Festas, então assistam todos os vídeos, comentem em todos e deixe o like de vocês também. E não deixe de nos seguir lá no Instagram, vou deixar todos os links aqui embaixo. Agora bora conferir o passo a passo. Vou fazer aqui para vocês uma demonstração de encaixe para corte, no caso de listras verticais, que é o caso que eu vou trabalhar no meu macacão, e também no caso de quando você quer trabalhar com as listras na horizontal e quer casar lateral da peça. Então aqui eu fiz moldes em miniaturas só para demonstrar para vocês, mas esse é o raciocínio que eu segui para fazer o corte da minha peça. Bom, então aqui eu tô com um exemplo da parte da frente e do dianteiro da minha calça, e o processo que eu vou seguir aqui é de, ao dobrar o meu tecido para ajeitar ele para cortar, eu sempre coloco listra sobre listra, bem certinho, ó. Então a listra vertical ficou paetê sobre paetê. E eu vou encaixar o meu molde da forma desejada. Esse meu macacão ele tem um transpasse. Então eu tenho aqui um pique que indica o centro do macacão e aqui é a lateral. E essa parte aqui restante é transpasse da peça. Então essa partezinha do meu molde dianteiro vai encaixar com essa partezinha aqui, ó, do corpo superior. Aqui claramente o meu molde ele não vai pegar tantas listras, porque eu tô com o molde reduzido, porém o molde real ele pega mais listras, né? Então eu posicionei, ó, dessa forma. Aí a calça dianteira desse macacão, eu encaixo ela dessa forma, ó, dando continuidade, da forma que ela será costurada na peça. Consequentemente, eu cortando o meu tecido nessa posição, quando eu for costurar, né, quando eu for unir corpo superior com inferior, as listras sairão casando, tá? No processo vertical. Se fosse uma blusa, o que eu levaria em consideração para casar, ó, essa partezinha que será costurada ombro com ombro. Mas nesse caso, como é um macacão, eu tenho corpo superior e inferior, eu faço esse esquema para a listra casar bem certinho. E aí é só posicionar, né, tendo um melhor aproveitamento de tecido, enfim, é todo um esqueminha que você pode fazer. Eu tenho vários vídeos aqui já ensinando a fazer corte de peça, eu vou deixar alguns linkados aqui na descrição para vocês, mas basicamente é isso que eu faço. Quando eu quero trabalhar com as listras na horizontal, o processo é diferente. Então aqui eu vou dar o exemplo com o molde frente e costas. Então aqui eu tenho as costas do corpinho superior e aqui eu tenho também a parte da frente. Então aqui eu vou posicionar o meu molde da maneira desejada, colocar alfinetes para segurar. E aí eu preciso colocar essa parte da frente, ó, na mesma sequência de listras. Então eu posso colocar bem lado a lado, porque o meu molde já estará com margem de costura, ó, pegando bem certinho a altura aqui de cava e a altura de cintura também precisa estar batendo.
Então, consequentemente, quando eu for fechar a lateral na overlock, depois na reta, ela também sairá com listras casadas. Isso eu posso fazer com gancho, posso fazer com o ombro, todas as partes serão costuradas entre si. Então, aqui no caso eu tô dando o exemplo da lateral. Então, daí aqui, ó, tem uma listrinha em comum que vai casar. Mas somente o corte não basta, você precisa também ter muita atenção na hora de costurar as peças. Então, se você quiser alinhavar essa lateral antes para ter certeza que vai sair tudo casadinho, é o indicado, ou alfinetar mesmo a peça bem certinho para essas listras casarem de forma correta. Porque querendo ou não, conforme a gente vai costurando, o tecido ele pode dar uma deslizada e essas listras acabarem se desencontrando. Então tem todo um cuidado, tanto na parte de corte, mas também esse cuidado ele precisa permanecer quando você for costurar a peça. Já estou aqui com todas as partes do meu macacão cortado, inclusive o forro, que são ali todas as partezinhas. O que eu fiz de início foi descosturar o paetê da margem de costura, para evitar quebras de agulha. Então eu já fiz de todas as partes do macacão, deixei essa manga para fazer com vocês. E aqui o que eu vou aproveitar para falar é, como o meu tecido ele é de paetê, ele tem uma parte da lateral desse tecido que vem sem paetê, né? Ele interrompe até uma certa parte. Como eu cortei ele no sentido contrário, porque eu quero trabalhar essas listras de paetê na vertical, eu consegui aproveitar aqui, ó, para evitar de ter que ficar tirando o paetê nessa partezinha. Mas teve algumas listras que pegou até o final do corte, então eu vou retirar aos pouquinhos. Aqui, ó, todas essas beiradinhas assim eu preciso tirar para evitar realmente a quebra de agulha. E aqui na cabeça de manga também. Então eu vou tirar cerca de 1 centímetro, que é o espaço que eu deixei de margem de costura. Vou fazer essa parte aqui com vocês antes de iniciar o passo a passo da costura. Primeiro passo para fazer esse macacão vai ser costurar o decote frente. Então eu já coloquei aqui direito do forro com o direito do tecido principal, que é a parte do paetê, e eu vou passar uma costura na overlock para fazer uma limpeza e meio calcador na máquina reta. Eu vou passar essa costura na overlock, que é para quando a minha peça estiver pronta, assim como tá esse ladinho aqui, ó, ele já ficar com uma limpeza. Por esse tecido ter uma leve transparência, eu preciso ter um acabamento bem bonito na parte interna também. Se você não quer que apareça costura de overlock, enfim, se o teu tecido for mais transparente, no meu caso nem aparece tanto essa sobrinha aqui por dentro, mas dependendo da transparência do tecido, ele vai aparecer mais. Então daí o indicado é você fazer a parte do forro dupla e embutir esse tecido principal, né, a sujeira, por dentro dessas duas camadas de tecido de forro, que não é necessário aqui no meu caso, tá? Mas aí você precisa analisar o seu tecido. E dependendo do tecido escolhido para trabalhar nesse macacão, nem precisa de forro. Se for um tecido que não é transparente, você pode trabalhar sem forro e aí fazer um acabamento diferenciado aqui na parte do decote, que pode ser uma bainha ou até mesmo um acabamento em debrum. Agora o que eu vou fazer vai ser jogar a sobra de costura para o lado do forro e rebater uma costura de meio calcador para segurar essa sobrinha aqui para o lado do forro. Então isso evita que o tecido do forro fique virando aqui para o lado direito da minha peça. Outro detalhe que eu quero falar com vocês é sobre o paetê. Então aqui na parte do ombro, talvez vai dar bem certinho, ó, da onde eu tirei esse paetê, mas se ficar alguma partezinha faltando o paetê, o que eu fiz foi guardar esse paetê que eu tirei, né, dessas partezinhas aqui, que realmente eu guardo para preencher, caso caia algum paetê ou descosture alguma partezinha, eu tenho do mesmo paetê para poder preencher, tá, para poder costurar ali, eu faço um bordado manual mesmo. Então agora eu vou lá para a máquina reta tombar essa costurinha do forro.
Aqui não tem problema eu passar, ó, porque ele tá na regulagem certa para tecido fino e tecido de poliéster. Então aqui não tá correndo risco de queimar, mas tudo vai depender também do tecido que você vai trabalhar. Tem que cuidar bastante, se possível teste antes para ver se não vai danificar o paetê, né, e o tecido. Aqui tá bem suave mesmo a temperatura, tá? Então ele tá realmente só alisando e colocando tudo ali no lugar, mas na temperatura ideal para esse tipo de tecido. Agora eu vou para a parte das costas e eu vou fazer o mesmo processo, que é colocar direito com direito do tecido principal com o forro e vou passar uma costura no decote na overlock e em seguida meio calcador na máquina reta. Em seguida, já na máquina reta, eu vou tombar a sobra de costura também para o lado do forro e rebater uma costura de meio calcador. Agora eu vou para a parte de unir os ombros, então eu vou abrir dessa forma a parte das costas e vou encaixar a minha frente direito com direito e a frente eu coloco as duas partes do ombro junto, tá? Tanto o tecido principal como o forro. Coloco entre as duas camadas de tecido do ombro costas e o ombro costas vem por cima. Aqui eu vou passar uma costura na overlock também na parte do ombro, porque como o meu tecido é transparente, ele vai ficar aparente essa sujeira. Então, para dar uma aparência melhor, eu passo uma limpeza na over. Vou virar aqui para o lado direito e fica dessa forma, batendo bem certinho ombro com ombro. Agora eu vou para a parte da manga, que é preparar o franzido da boca de manga. Então eu vou soltar o meu ponto no último, que eu tenho que deixar no ponto mais largo da minha máquina. E na minha, no caso, é o número 5. E eu vou passar uma costura na máquina reta. No início eu vou fazer o retrocesso e no final eu deixo sem retrocesso. E também deixo uma sobra de linha, que é para eu poder puxar esse franzido. Eu já tenho um vídeo aqui no canal onde eu ensino passo a passo como fazer franzido com calcador de franzir e com calcador comum. Vou deixar esse vídeo linkado aqui na descrição para vocês. Agora bora lá para a máquina reta. A boca de manga para um franzido será de 20 centímetros, porém eu preciso deixar 2 centímetros de margem de costura. Agora eu vou aplicar a manga na cava. Já apliquei desse lado direito da peça e também já fiz o acabamento aqui da boca de manga, que foi feito com debrum manual. Vou explicar para vocês direitinho com a manga do outro lado. E aqui na parte da cava eu faço um esqueminha que é para casar costura com costura, né, lateral bem certinho da parte que é do corpo e da parte que é da manga. Então vou explicar para vocês como eu faço isso. E depois, ao finalizar toda essa peça, eu vou fazer alguns pontinhos para segurar essa sobra de costura da cava pro lado do corpo, para ele não ficar aparecendo aqui na parte da manga, porque se eu deixar ele solto, como a parte da manga não tem forro, ele vai ficar bem aparente essa sujeira de costurinha. Então eu prefiro colocar ela aqui pro lado do corpo e fazer alguns pontinhos manuais para segurar esse lado. Eu já tenho um vídeo aqui ensinando a colocar a manga na cava, mas eu vou explicar aqui meio que por cima para quem está iniciando aí na parte da costura, né? Saber colocar também de forma correta. Então aqui eu vou abrir ela dessa forma, esse aqui é o lado das costas e o lado da frente, então aqui é cava costas e aqui cava frente. Vou pegar a minha manga e aqui eu vou dobrar ponta com ponta na cabeça de manga. Eu vou analisar a parte que fica menor na cabeça de manga, que no meu caso é essa parte que tá aqui, ó, por cima. Então significa que essa parte eu vou encaixar na cava frente. Então ela vai dar bem certinho, ó, direito com direito, porque eu já encaixei a outra manga ali. Então agora eu vou só aplicando alguns alfinetes para segurar essa manga na cava. Se você preferir, você pode também alinhavar.
E agora eu vou para a máquina overlock passar uma costura na overlock e em seguida uma costura na máquina reta. Agora eu vou colocar o debrum manual. Então eu já estou com ele aqui e eu vou posicionar ele por dentro aqui da minha boca de manga. Então por dentro ele fica assim. E eu vou passar uma costura na máquina reta com a distância de um pouco mais de meio calcador. Então ficou assim a parte do debrum. Agora eu vou jogar essa sobrinha de debrum manual para o lado direito da minha peça. Vou dobrar uma vez e dobrar outra vez ele sobre a costura que eu acabei de fazer, para realmente ele dar um acabamento aqui na boca de manga. Toda vez que eu trabalho com debrum manual ou debrum em aparelho, eu preciso ter uma saída e entrada para esse debrum. Então por isso que eu fiz ele antes mesmo de fechar a lateral da manga. Agora eu vou fechar o lateral dessa peça. O que eu gosto de fazer antes de ir para a máquina overlock é ir na máquina reta e dar um retrocesso bem nas partes que tem que casar certinho, para não acabar escapando, sabe, de um lado. Então eu vou lá na máquina reta e vou passar uma costurinha com retrocesso para unir essa lateral bem certinho, né, lateral que pega aqui a cava e também aqui na parte do debrum. Então esse é o resultado, de passar uma costurinha na reta antes mesmo de fechar essa lateral na overlock. Esse processo eu sempre utilizo quando eu quero casar alguma parte da peça, pode ser lateral, né, para casar a costura de cava, mas também para entrepernas, tá? Para casar bem certinho o gancho dianteiro com o gancho traseiro. E é o que eu vou utilizar também quando chegar na parte de unir o entrepernas do meu macacão. Agora eu vou passar uma costurinha para fixar o meu transpasse, para facilitar na hora de costurar esse corpinho superior com o corpo inferior. Então aqui eu já tenho piques que identificam esse transpasse, então eu tenho tudo isso aqui de transpasse. Do outro lado eu também tenho outro pique, então vai ficar pique sobre pique, tá? E esse pique é o centro da minha peça. Então eu vou colocar alfinetes para segurar e vou na máquina reta passar uma costura de ponta até a outra ponta para segurar esse transpasse. Então agora eu vou deixar de ladinho essa parte superior e vou trabalhar na parte inferior do macacão. Na parte da calça eu vou fazer o mesmo processo, tanto no gancho dianteiro como traseiro. Então o que eu fiz aqui foi colocar direito com direito da parte do forro e coloquei alguns alfinetinhos para me auxiliar na hora de passar a costura na overlock. Vou passar uma costura na overlock, em seguida uma costura de meio calcador na máquina reta. Mesma coisa eu vou fazer na parte do paetê. Também vou unir esse gancho, coloquei direito com direito, overlock mais meio calcador na máquina reta. A parte da calça, diferente do corpo superior, ela será fixa somente pela cintura. Então a parte do forrinho da calça ele vai ficar solto. Por isso eu vou fazer todo o processo da calça separadamente, tá? Tecido principal eu vou fechar toda a parte de gancho, entrepernas, lateral. E depois eu faço também o mesmo processo na parte do forro. E eles vão ficar separados, porém fixos somente na parte da cintura que vai unir junto com o corpo superior. Então bora lá para a máquina overlock.
Agora eu vou colocar direito com direito para unir entrepernas e lateral. Mesma coisa eu vou fazer no forro, tá? Então eu vou colocar alguns alfinetinhos para segurar. E aqui na parte do gancho, antes de ir para o overlock, eu vou fazer como eu fiz lá na minha cava, que é passar uma costura na reta para casar costura com costura de gancho dianteiro com gancho traseiro. Fiz esse mesmo processo na parte do forro, que foi colocar alguns alfinetinhos para unir lateral e entrepernas, e agora eu vou para a máquina overlock e em seguida passar uma costura também na máquina reta com a distância de meio calcador. Aqui na parte do forro, eu já até fiz a bainha, que foi virar 2 vezes e passar uma costurinha na máquina reta para ficar uma bainha fina. Como o tecido principal ele é transparente, eu não gosto de fazer a limpeza aqui do forro somente com o overlock, eu gosto mesmo de fazer uma bainha. Mas aí é muito opcional, se você quiser fazer só uma limpeza na overlock, também pode. E agora eu já vou finalizar aqui a parte da calça do tecido principal, também fazendo a bainha. Então vou virar ele aqui para o lado direito e eu vou fazer o mesmo processo que eu fiz na parte do forro. Vou dobrar aqui também 2 vezes e passar uma costurinha na máquina reta. Então a minha bainha ficou assim, ó, pronta. Depois eu vou passar um pouquinho no ferro para ele ficar todo vincado também, bem certinho. E agora eu vou colocar a parte do forro por dentro da minha peça, para eu passar uma costura na reta para segurar essas 2 partes e facilitar na hora de unir com a parte superior desse macacão. Agora eu vou lá para a máquina reta passar uma costura no contorno. Agora eu vou unir o corpo superior com o corpo inferior. Então aqui eu tenho a parte da frente, gancho dianteiro, e aqui eu tenho a parte também da frente, só que o corpinho superior eu precisei colocar ele do lado avesso. Eu vou encaixar essa minha cintura da calça aqui por dentro, para colocar bem certinho, direito com direito, né, do corpo superior com o inferior, e cintura dianteira com cintura frente, e a mesma coisa na parte das costas. O pique que eu tenho aqui do centro, ó, da minha frente, eu vou colocar bem no centro do gancho dianteiro. Vou colocar costura de lateral com costura de lateral. Eu tenho um pique aqui também no centro das costas, que eu vou encaixar no centro do gancho traseiro. E aqui eu já peguei um elástico com a medida de 2 centímetros, uni ele para ele ficar em anel dessa forma. Passei umas 2 costuras na reta para ficar bem fixo. Eu dividi esse elástico em 4 partes, então eu coloquei essa costurinha, já contei como se fosse uma marcação, fiz um pique aqui e depois eu fiz outro pique aqui, ó, para fazer 2 marcações, para que eu consiga distribuir esse elástico de maneira uniforme em toda a cintura. Lembrando que a minha cintura, frente, costas, dianteiro e traseiro são todas a mesma medida, tá? Então por isso que eu consigo dividir dessa maneira aqui o meu elástico. Agora eu vou aplicar ele aqui também.
E eu vou prender só esses dois por enquanto, porque agora eu vou lá para a máquina reta para costurar essa cintura. Eu preciso vir de uma marcação até a outra, ó, puxando o elástico, para que ele tenha realmente a função de esticar essa peça, né, de diminuir, mas também que ele estique o tanto aqui que eu tenho de tecido. Eu vou fazer isso, ó, com todos os pontos que eu marquei de pique, com todas as marcações. Depois eu venho até essa aqui, puxando, e a mesma coisa aqui do outro lado, para distribuir realmente esse elástico. Se você tem dificuldade nessa parte de aplicação, o que eu indico a fazer é unir essas duas partes na máquina reta ou alinhavar, e depois também pegar esses pontinhos, ó, e fazer um retrocesso, vem aqui, retrocesso, e a outra marcação também faz um retrocesso. Isso vai facilitar porque ele não corre o risco dos alfinetes ficarem saindo conforme você for puxando de um ponto ao outro. Outro detalhe muito importante, eu cortei esse meu elástico com a medida de 58 centímetros, tá? Então meia cintura no elástico vai ficar pronta com 28 centímetros. E para você descobrir a medida exata de elástico ideal para você, é só você pegar uma medida de elástico e passar ela na circunferência da sua cintura, já deixando ela bem ajustadinha, como se estivesse pronta já com o elástico tensionado. Depois meça a medida e você já vai ter esse resultado bem claro. Então agora eu vou lá para a máquina overlock e na sequência eu vou para a máquina reta para passar uma costura de meio calcador e finalizar essa peça. Vou fazer aqui o acabamento da cava, que eu falei para vocês que eu iria tombar essa sobra de costura, ó, pro lado do corpinho, para não aparecer nessa parte da manga que é transparente. Então, basicamente, eu faço isso, eu tombo ela para cá e eu vou dar alguns pontinhos, pegando somente aqui na parte do forro mesmo. Então esse é o resultado final da peça. Vale ressaltar que a parte de lavar essas peças mais delicadas precisa ser sempre um processo manual. Por se tratar mesmo de paetê, quando for bordado, pedrarias, o indicado é sempre lavar essas peças manualmente. Então é isso, espero muito que tenham gostado do passo a passo do resultado final da peça no corpo. Comenta aqui embaixo o que você achou. A gente se vê no próximo vídeo. Beijos e até lá!